a gente então vai trazer esse conceito novo, que é o da política da vergonha. Agradeço estar assistindo. Eu queria fazer um comentário sobre a liberdade que o povo brasileiro alcançou nos últimos 15 anos em termos de combate ao racismo e à misoginia. Misoginia é aversão à mulher. A gente tem uma legislação que estabelece como crime inafiançável o racismo. A gente tem uma legislação que estabelece como crime inafiançável e hediondo o feminicídio, que é o assassinato o assassinato da mulher pela condição dela ser mulher. Então, a lei estabelece como crime as principais doenças do campo político, né, do Brasil contemporâneo. Essas leis, elas não vieram sem luta. Então, assim, foi a partir de muita luta, tanto do movimento negro unificado quanto dos movimentos feministas, a conquista, né, do direito de tornar um crime a discriminação das pessoas de etnia negra e também um crime a discriminação da mulher pelo fato dela ser mulher. É uma conquista que hoje em dia está perigando ser perdida pelo seguinte: a gente tem atualmente no Estado brasileiro um avanço enorme daquilo que se chama de religiões protestantes evangélicas. Atualmente, 30% da população brasileira é fiel à concepção que é propagada, melhor dizendo, por essas religiões. Eu não tenho nada contra essas religiões, eu sou a favor da liberdade religiosa em todas as instâncias, só que a gente tem atualmente um problema, que talvez seja inclusive um resultado histórico das conquistas realizadas pelo movimento negro e pelo movimento feminista, no seguinte sentido: é muito comum a gente perceber, dentre os integrantes de alguma dessas religiões e seitas, uma atitude perversa. O que eu chamo de uma atitude perversa? Pessoas que gozam e ser contra a lei, que gozam no ato de ser contra a lei. E aí, contra a lei, eu digo o seguinte: contra a liberdade da mulher, e aí eles têm uma relação que se estabelece a partir da condenação da liberdade da mulher. A mulher não pode mais, nessas religiões, escolher a roupa que elas querem, andar de acordo com a roupa que elas escolherem. Não, elas são condenadas no âmbito da liberdade. Então, a gente tem a gente pode dizer que é um uso estratégico das vergonhas como modo de atuação política no âmbito dessas religiões. Eles são contrários à liberdade da mulher e aí eles incidem, né, como se diz, eles gozam falando: olha, você não pode usar determinada roupa, você não pode sair para determinado lugar, você tem que se condenar a usar uma roupa ou frequentar somente a igreja. E também são contrários às conquistas do movimento negro, na medida em que grande parte dessas populações elas condenam a educação, né, condenam o acesso livre ao estudo, e elas estabelecem uma relação maniqueísta no âmbito estético. Elas consideram feia a pessoa de etnia negra. Então, eles são contrários ao reconhecimento e à escuta do povo negro como capaz de ser livre. Então, a gente está atualmente numa situação muito difícil no país, porque cerca de 30% da população é contrário à educação. Contrária à educação, desculpa.
eles têm aversão à liberdade. E aí é uma estratégia política, né, que se estabelece a partir desse movimento de se colocar contra a lei e com aversão à liberdade, ou seja, com aversão ao movimento de se tornar livre por parte do povo brasileiro. Eu, muitas vezes, sou levada a compreender que se trata de uma política vinda do exterior. Às vezes eu me vejo tomada pela teoria da conspiração. Eu acredito que o governante atual do país, ele não tem inteligência suficiente para fazer essa política da vergonha sozinho. Eu acho que ele é orientado a fazer com que o povo brasileiro identifique apenas a partir das fotos que ele divulga, tanto na televisão quanto nos jornais, que ele é uma pessoa que está gerenciando os movimentos negros, o movimento indígena. Isso apenas a pessoa olha a foto. Então, assim, se trata de uma estratégia política. Muitas vezes você vê o presidente que, nas falas, se diz contrário à liberdade, se diz contrário à mulher, à liberdade da mulher, se diz contrário à liberdade da população negra e à política que a gente chama de reparação, né, política de reparação pela época da escravidão que passou esse povo, e não apenas pela época da escravidão, mas pela época de exclusão de qualquer direito por parte do Estado e da política de embranqueamento que a gente viu sendo implementada nos últimos 133 anos, desde a lei da abolição. Ao mesmo tempo, a gente vê esse indivíduo que se tornou presidente com base nesses 30% da população que tem a identidade de serem protestantes evangélicos, como álibi dessa concepção. Então, você vê, às vezes, o presidente tirando foto ao lado de uma pessoa com um cocar, tentando demonstrar que tem afinidade com o povo indígena, ou tirando foto ao lado de uma pessoa negra, tentando mostrar que tem ali um vínculo com a população negra, quando, na verdade, é uma pessoa que não tem nenhuma escuta, quanto às lideranças indígenas e as lideranças do movimento negro. Muito pelo contrário, a gente vê um processo de silenciamento dessas lideranças, cujo a principal característica tanto do movimento negro quanto da causa indígena, do movimento pela causa indígena, qual é? É a compreensão de que toda e qualquer política tem que ser advinda de uma consulta das populações que são vinculadas a essas formas de resistência. Então, a gente tem a resistência da população negra, a resistência da população indígena e um modo de fazer política que é através da democracia participativa, ou seja, você se deixa ouvir, se deixa falar no âmbito desses movimentos, o que é totalmente contrário àquilo que a gente vê sendo praticado por parte do presidente, que é uma política genocida, né, de implementação de modos de prática no âmbito da prática política, que se dá a partir do desmatamento das florestas, da extração mineral, do garimpo, a partir da qual a gente assiste a destruição da floresta e justamente uma estratégia por parte daquilo que a gente vê mais destacado, né, que é a liberdade concedida a algumas pessoas que são referidas como milicianos de fazer a violência que eles acham que podem. Então, eles estão, a princípio, se considerando acima da lei. Eles podem matar, eles podem estuprar, eles podem fazer aquilo que eles convictamente acham
que vai os fortalecer, ou seja, eles podem praticar a falta de ética porque eles se investem de um poder que, a princípio, se coloca acima da lei. Então, eles são contrários à lei, essa lei que a gente considerou no início da aula, que é a lei, uma lei advinda de muita luta por parte dos movimentos sociais. Eles se colocam contrários à lei, contrários à educação, e afinados com essa compreensão de que é melhor o povo estar alienado de si, é melhor o povo estar, como se diz, né? O Marx, ele tem uma frase que é: a religião é o ópio do povo. Se a gente for enxergar o que o protestantismo evangélico está fazendo no país, a gente vai concordar com essa frase. Por quê? Porque a religião evangélica, na medida em que ela se coloca contrária à educação, contrária à instrução, contrário à possibilidade da gente se tornar livre com base na instrução, com base na educação, com base na filosofia, ela se vincula a uma concepção de política símile àquilo que a gente viu no nazismo alemão, no fascismo italiano, na política do arianismo, que é a concepção de que existem pessoas melhores do que outras. O povo ariano teria sido um povo escolhido para ser colocado na hierarquia até de uma lei messiânica. A gente tem um presidente sendo chamado de Messias, né, inclusive. Então, numa lei messiânica, tratando algumas pessoas como melhores do que outras e autorizando essas pessoas a serem violentas, que é o caso dos milicianos. Então, a gente está numa situação muito difícil no país, né, de guerra, porque as organizações civis estão sendo colocadas a teste, né, estão sendo testadas com relação à disponibilidade de conseguir fazer com que a lei seja efetivada. Se as próprias lideranças, se o próprio presidente, né, se os partidos políticos, eles se situam como acima da lei, como que a gente vai fazer para que as organizações civis sejam preservadas? Ou seja, as instituições dos cidadãos, as instituições que preservam a cidadania sejam identificadas e reconhecidas como capazes de preservar a liberdade e a autoestima da população negra, a autoestima da mulher. Então, a gente está no limite, né, dessa necessidade de se unir em detrimento das políticas que têm aversão à educação. Atualmente, a esquerda brasileira está numa situação que ou a gente se une contra aqueles que são contrários à educação, ou o país vai sucumbir. Porque a gente não tem como desafio apenas essa situação, que é a situação das igrejas protestantes como aliciadas por uma política que é a política da violência, que tem estrutura na milícia. A gente também tem como desafio o próprio estado de colocação dos eletrônicos como instrumentos de poder no âmbito daquilo que vai se desenrolar na eleição do ano que vem. Então, no ano que vem a gente vai ter uma eleição presidencial. Essa eleição, a gente sabe, pela história do país, que vai ser decidida com base na propaganda que se estabelece nos meios de comunicação de massa, mas também nos meios de comunicação tornados possíveis pela internet, né? Os últimos 30 anos, ou menos, eu acho que são, os últimos 30 anos vêm sendo decididos, as eleições vêm sendo decididas nesse âmbito daqueles partidos que conseguem fazer uma propaganda mais eficiente, tanto na televisão quanto na internet. Não sei se a esquerda brasileira está madura o suficiente para conseguir fazer essa campanha, né, que se dá, sobretudo,
com base na internet, mas eu tenho esperança de que sim. Eu tenho esperança, Mariana, de que, de alguma forma, o povo brasileiro possa se recordar da herança que os povos indígenas têm, mas também as populações quilombolas, que é de uma lida com o sagrado que tem espelho na natureza como capaz de libertar. Então, eu gosto muito de falar sobre a natureza, sobre a physis, porque eu tenho convicção de que a pessoa que tem, que consegue nutrir reverência pela natureza, ela sim vai ter liberdade e vai ter sabedoria para conseguir distinguir que nós, seres humanos, nós precisamos ser educados para sermos livres. E essa educação, ela pode perfeitamente se dar com base nas florestas, com base no sagrado que eu acredito, né, que é o sagrado da physis, da totalidade enquanto reunião de seres mortais e imortais. Então, assim, de alguma forma, eu gostaria de deixar dessa aula uma mensagem de esperança, porque ainda que a gente tenha, no âmbito da política brasileira atualmente, uma relação de muita complicação ética, que é o âmbito das conquistas, uma guerra entre as conquistas, que tem princípio no movimento negro e nos movimentos feministas. A gente tem também pessoas que se colocam acima da lei e como donatárias de uma lei que não é a lei da Constituição, mas é uma lei que eles consideram uma lei divina, uma lei da Bíblia. Então, eles têm uma maneira de ler o Evangelho, a Bíblia, que é como se essa lei, aqui, as leis, né, as normas inscritas na Bíblia, tivessem os escolhendo como destinatários de uma palavra superior, como se eles fossem os escolhidos para limpar o Brasil de tudo que é conquista do movimento negro e conquista do movimento feminista. Isso é extremamente perigoso. Então, assim, a mensagem de esperança está no sentido de que eu tenho convicção de que a lei divina ela está no âmbito da natureza, do sagrado, que é o sagrado do mar, que é o sagrado do rio, dos riachos, das nascentes da água, e de que haverá de surgir pessoas capazes de ter clareza com relação a isso, com relação ao amor que está para além do bem e do mal estabelecido por uma Bíblia que é lida de uma forma ignorante, né? Como que pode a pessoa falar que é fiel à palavra da Bíblia se ela se coloca com aversão com relação à própria educação, que permitiria-nos uma leitura mais fidedigna daquilo que está escrito na Bíblia? Então, assim, na verdade, não cabe tanto a gente encontrar contradições performáticas por parte dessas pessoas que são, francamente, adeptas de uma política que é a política do genocídio, ou a política do arianismo, a política do estupro, ou, em suma, a política da instauração da vergonha, das vergonhas, como forma de fazer com que as pessoas parem de pensar. Então, assim, colocar a mulher como envergonhada, colocar a pessoa negra como envergonhada, se coloca como uma forma de antemão fazer com que essas pessoas abram mão da liberdade, que foi uma liberdade conquistada com base em muito suor, muita luta. Então, a minha mensagem é no sentido de fazer valer, tornar claro isso, de que a natureza ela está do lado da liberdade do ser humano. E ainda que essa liberdade requeira educação para se fazer valer, vale a pena. Vale a pena a gente conhecer um pouco, cada vez que a gente se torna um pouquinho mais capaz, né, de humildade, essa humildade que nos faz abrir os olhos
para outras formas de existência, a gente se torna também mais livre. Então, a liberdade, ela é caminho, mas ela também é a meta. A gente quer ser livre para poder pensar, mas a gente também quer pensar para ser livre. É um caminho de mão dupla que se estabelece com base nessa liberdade, aquilo que eu estou chamando de liberdade de pensamento. Então, assim, normalmente, talvez eu convidaria até essas pessoas que são contrárias à lei que a nossa Constituição estabelece como lei, eu desejaria que elas tivessem bastante tempo para conseguir saber que elas estão do lado errado da força, podemos dizer assim, que elas estão do lado da ignorância, em que na medida em que elas fazem elogio da violência, elas vão ser punidas, seja pela natureza, na forma de catástrofes ecológicas, seja através da falta de amor que elas instauram no coração delas próprias. Então, se a gente tivesse todo o tempo do mundo, eu diria que eu prefiro esperar para ver se, talvez, no momento de iluminação, essas pessoas que são de igrejas evangélicas e protestantes e que consideram que a violência é um caminho necessário da política, eu deixaria elas fazer o que elas quiserem para que, a longo prazo, elas pudessem se dar conta da estupidez que elas trazem como conduta de vida. Mas o problema é que a gente não tem tempo, né? A gente agora vem de uma pandemia, a gente vem de um desmonte das políticas de Estado, como foi preconizado e foi realizado pelo presidente. A gente tem uma situação que é de devastação do solo mesmo brasileiro, na medida em que foi sendo autorizado o uso de agrotóxicos na agropecuária. A gente sabe da verdadeira devastação que foi, por exemplo, com relação às abelhas, que são seres extremamente delicados e que, sob contato dos como é que chama isso? Dos venenos, né, dos venenos que foram colocados nas plantações, morreram. Então, a gente teve esse fenômeno da mortandade das abelhas, a gente também teve um fenômeno que foi mortandade de pássaros, possível até que tenha havido a extinção de animais, em decorrência da política de colocação de veneno nas plantações. Mas não é só isso. A gente teve o desmonte da FUNAI, que era a fundação que protegia os povos indígenas, que foi criado durante o governo, acho que foi do Fernando Henrique, né, que tinha essa mentalidade que a gente precisa preservar a cultura indígena brasileira e daquela, sobretudo por conta do que essa cultura pode nos fazer aprender, nós que somos de população urbana. Então, assim, eu acredito que agora, desse final do ano, né, para o ano que vem, a gente vai estar empreendendo aí uma luta contra aqueles que são contrários à educação. Acho que a gente tem que fazer isso com muita sabedoria, com muito amor no coração, com muita certeza de que a gente, estando do lado da natureza, a gente tem a natureza para nos ajudar, né? E aí, quando eu falo natureza, é a certeza de que quando a gente está no mar, quando a gente está nas florestas, a gente pode ser invadido por uma paz, por uma serenidade, de que os contrários à educação não têm, né? Falei certo. Que os contrários à educação não têm. Então, esse poder ser afinado com a natureza fala de um poder ser sereno, um poder ser amoroso, de um poder ser livre para pensar. Então, assim, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua essa discussão sobre como o carinho pode nascer a partir do momento que a gente se deixa levar
pelas políticas de feministas, as políticas do movimento negro.